Mas, João, mas aí eu acho que assim, aí a gente cai naquela questão, né, que eu até coloquei aqui, ó, que eu até coloquei aqui o título da live, né? Drex é cripto ou Fiat, né? A gente tá falando de Fiat aqui. Eu acho que Drex é Fiat, mas assim, tá, exato, claro, não tem mas dúvida qual é o dinheiro que entra no mundo cripto? É o dinheiro Fiat, pô. E daí só uma questão, mas isso já existe, né? Oi? Mas isso já existe, né? Sim, não no nível de bancarização que isso vai permitir, né? Então, exemplo, mas bancarização, aí a gente tá falando de Fiat, não tá falando de cripto mais, entendeu? Mas, cara, é integração. Assim, ó, hoje, por exemplo... Tá, a integração, beleza. Uma série de fundos, por exemplo, aqui, a maioria dos fundos, que é diferente da Videm aqui de cripto no Brasil, eles não trabalham com tese de Web3, que seria a Web Cripto, né? A maioria aqui no Brasil trabalha com a lógica de Web 2.5. Não sei se vocês já ouviram falar. Gotas.social é o Web 2.5. Pelo menos é o conceito. Que seria a lógica de tu ter uma aplicação prática já na vida real, que tu consegue ser palpável, que não é um protocolo unicamente que foi criado. É uma aplicação que usa blockchain, mas que o usuário de Web 2 consegue acessar, sem precisar entender de cripto. Isso. Então, assim, quando essa galera quer uma aplicação prática que seja visível. Quando tu fala da Drex, o que é? É o cara conseguir transacionar de uma forma simples e prática sem entender o que é a blockchain, transacionando por ativos. A ideia de criptoativo, por exemplo, eu poder transacionar de uma Drex para um BTC, tá? Fazer conexão de uma permissionada para uma não permissionada, em tese, prática com isso daqui. Daí se deixarem, né? Isso vai ocorrer. Tá, pô, a Ivy foi uma dos que ajudou a desenvolver isso daqui, tá? Assim, tem uma galera, e isso vai ocorrer, tá? Porque é literalmente literalmente girar a economia. Agora, o ponto pô, a galera vai me seguir, vai entender o imposto de renda. Sim, vai. Eles vão entender como que eu tô movimentando no mundo cripto, eu não gostaria. Beleza, então tu não usa Drex. Cria outra forma. Mas em algum momento, quando tu colocar como Fiat, fazer aquilo ali, tu vai deixar um rastro. Em algum momento, do Fiat para o cripto, hoje tu deixou rastro. O ponto a integração, quando a gente está falando aqui de mercado, é facilitação pela Drex. O teu dinheiro, ele facilmente, hoje, como que tu faz, né? Tu manda para uma corretora? A maioria manda para uma corretora, Binance da vida, ou o mercado Bitcoin, ou seja lá o que for, e daí transforma aquilo ali para o, sei lá, o SDC, o SDT, daí manda para uma blockchain, sei lá, BSC, Ethereum, Polygon, o que for, para daí comprar lá na parte descentralizada, tá? Em tese, a gente não precisaria fazer esse caminho, só que da mesma forma, a gente estaria de uma forma muito mais clara e eficiente, isso seria rastreável, tá? Agora, vamos pegar aqui, eu falando com o investidor institucional, o cara que supostamente tem que colocar dinheiro para o mercado e dizer assim, ó, essa tecnologia que está sendo desenvolvida aqui, ela faz sentido e ela vai governar tecnologicamente nos próximos 20 anos, porque ela gera eficiência, porque ela facilita os processos, coisa e tal. O investidor institucional, ele não está interessado nesse jogo de gato e rato, onde que todo mundo se esconde o tempo todo. Ele quer olhar um mercado, ele quer olhar uma lógica que está em expansão e que está gerando adoção do mundo. Esse cara não quer saber de cripto. Não é isso que esse cara quer, né? Não, pode interessar cripto. Interessa os protocolos, a descentralização, a forma de finanças. O ponto é que a cripto não vai acabar com o governo se alguém está esperando aqui do lado. O governo, essa entidade, por exemplo, para que governo existe? Sei lá, para o bem ou para o mal, ele garante a segurança, ele gera alguns serviços. A gente garante. Eu não fui morto até hoje. Eu não levei tiro na rua. Ou se eu levar... Por sorte. Pode ser, mas assim, eu tive escola pública. A maioria toda, você teve. Mas tu não é a regra, João. Tu não é a regra. Não é regra. Claro que não é. Nada se é regra. Se tu é um cara que estudou em escola pública e chegou onde chegou, tu não é a regra. Não. Cara, vamos lá, ninguém assim, eu nunca posso me colocar como regra porque eu não sei a realidade de todo mundo, e daí o ponto é isso, tá? Dito isso, o governo, ele gera uma série de serviços para as pessoas. A gente pode dizer, pô, mas tem muita ineficiência, muito roubo, muita não sei o quê. Eu concordo com tudo isso, tá? Beleza. Dito isso, se eu ficar doente, eu posso ir lá utilizar um serviço do SUS. Ah, vai ser uma merda, não sei o quê. Eu prefiro usar esse daqui do que usar lá nos Estados Unidos, então eu tenho que pagar, tá? Então, assim, o governo, ele cede algumas coisas para cá. A gente pode dizer que é ineficiente, que é não sei o quê, mas o governo não vai deixar de existir porque alguém criou uma moeda digital. Cara, o governo, o João, ele não cede nada pra gente, né? O que ele faz é tomar dinheiro de um lado e reinvestir do outro.
Mas como, tá, isso é o como contrato gestor. social, né? Isso é o contrato social que a gente aceita, né? Pois é, a gente aceita. Agora assim, um governo qualquer, como gestor de gestor de qualquer coisa, a gente sabe que não é a melhor coisa do mundo, né? Eu concordo contigo. Agora, eu acho que assim, esse Drex, a grande confusão acho que o pessoal faz é de confundir Drex com cripto. Drex não é cripto, Drex é Fiat. Não, é É Fiat. Fiat. É Fiat. É? Isso que eu falar. Ele não é Bitcoin, ele não é Ethereum, não é nada. Ele é Fiat. Dito isso, por exemplo, se a gente quer falar em termos de adoção, se a gente quer falar em termos de possibilidade de criação e de efetivação de novos projetos, vamos pegar lá a Uniswap da vida lá. Vamos olhar aqui, quando a gente fala de Real World Assets, como que vai ocorrer isso? Como que os ativos do mundo real vão para a blockchain? De forma descentralizada, pode ser assim, eu quero protocolos descentralizados como Uniswap rendendo, mas isso não exclui o governo. Os governos vão continuar existindo, essas entidades centralizadas, e vão ter entidades descentralizadas ocorrendo. Eu gosto mais de ter uma entidade descentralizada na qual eu posso confiar, eu posso girar meu dinheiro. Gosto, e eu prefiro. Eu, enquanto João, enquanto meus valores, coisa e tal. Mas para o Zezinho, que não é lá da esquina, lá que não sabe o que é cripto, mas queria ter mais eficiência para o pequeno capital que ele tem, ele poder utilizar o Drex e utilizar eventualmente protocolos do ambiente cripto, que ele não sabe se é descentralizado ou não, para mim é óbvio que é mais eficiente. E é Sim, isso sim. E essa é a lógica. Por exemplo, se a gente pensar que isso vai servir para oferecer veículos de investimento melhores para o cidadão comum, isso é muito bom. Isso é muito bom. Né? Putz, o cara não precisa estar. Ele não tem mais como única opção investir na poupança. Ele Exato. pode, de repente, investir numa, sei lá, numa pool de ativos judiciais e ter lá 20% ao ano, ao invés de ter uma poupança lá que não compensa nem a inflação. Exato. Não, então existe isso, né? Isso. É toda essa lógica. Ó, por exemplo, alguém pediu qual é o supply máximo do Drex. É o supply do real, literalmente. Né? Não tem supply máximo. Não tem supply máximo. Não, se aumentou R$1 de supply lá, aumentou R$1 no coisa. A mesma coisa. Exato. Isso. Não tem diferença para ninguém, tá? Não, e só para ficar claro, tá? CDBC, tipo, essas moedas, como o Drex, elas não são igual stablecoins. Tá? Elas não são a mesma coisa. Elas têm uma função semelhante, mas elas não são idênticas na lógica, pronto. Uma CDBC igual o Drex, ela tá buscando o quê? Ela tá gerando, ela é permissionada, né? Ela, tipo, embora a discussão o que versus, assim, pode não fazer muito sentido, mas stablecoin, ela é o que? Ela pode ser descentralizada, mas hoje elas são privadas, né? Mas stablecoin é uma ferramenta só, é só uma ferramenta. Ela é privada, mas ela roda em blockchain pública, né? Uma stablecoin ela roda em blockchain pública, uma rede que tu não precisa de permissão para acessar ela. Né? Qualquer pessoa que tem uma carteira compatível, por exemplo, com a rede Ethereum, pode transacionar por meio de finança descentralizada e fazer o que quiser. Já, sei lá, o Drex, ele roda, pelo menos nesse primeiro momento, e toda a lógica que ele está sendo construído, dentro de uma blockchain permissionada. No caso aqui, é a que a Hyperledger e Bezo está fazendo aqui para o Brasil. Então, são redes com alto grau de segurança que somente agentes autorizados vão poder transacionar. Num primeiro momento, não o Drex, mas o Real Digital, quem são? São os grandes bancos. E isso vai permitir o comércio de varejo, que daí deram esse belíssimo nome de Drex, né? O herói, assim, com a capa, vestido de parece um dinossauro. Isso. Mas o que é? Um sistema fechado, controlado, supervisionado pelo Estado. Por exemplo, hoje a gente já tem controle sobre o nosso dinheiro. Se tu ganha, se alguém tem alguma, sei lá, paga pensão, é descontado na tua folha. Por ordem judicial. A ordem judicial vai continuar sendo cumprida. Exato. Porque é Fiat. Isso já é assim, né? Já é assim. Isso. Agora olha que louco. Se o governo faz um confisco na sua conta, esse confisco está imortalizado na blockchain. Então, assim, digamos que um governo decide aplicar um golpe nos seus cidadãos. Esse golpe vai ter que ser registrado de forma imutável, numa sequência de blocos criptografados com assinaturas de chaves privadas de carteiras que vão estar lá mantendo a informação para sempre, cara. Então, assim, algumas coisas são mais fáceis, mas outras coisas são mais difíceis. Sim. Entendeu? Tipo, você tem eficiência, legal, mas você começa a ter mais dificuldade de fazer coisas às escusas. Por mais que você tente fechar. Porque se você uniformiza tudo num sistema único,
cara, vai ser muito mais difícil para um cara enfiar 200 mil reais na cueca e tentar atravessar a fronteira, porque ele vai ter que fazer isso via Drex. Como é que você vai fazer isso via Drex, entendeu? Um paralelo Então- que me lembra isso daqui, desculpa interromper, Casta, só... Fala aí. Não, é assim, ó, me lembra o final dos anos 90 isso daqui, tá? Vocês lembram da internet nos anos 90? Aquela loucura que era, qualquer um fazia qualquer coisa, nada era muito programático, não sei o quê, e daí, de repente, em algum momento, ela começa a se transformar numa coisa comercial, uma ação voltada e coisa. Parece que esse é o momento que a gente está vivendo no ambiente cripto, tá? Desculpa, essa discussão vem dos anos 70, cara. Quando a internet começou a ser desenvolvida, qual que era o medo que propulsionou o movimento cypherpunk? Era esse medo que a galera tem aqui hoje. Ah, meu Deus, com essa tecnologia o governo vai dominar tudo.